Momento de reflexão da Palavra de Deus. Ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Amados, como é gostoso logo pela manhã nós podermos abrir a palavra e estudar naquilo que o Pai tem para nós nesta manhã. E nesta manhã o tema será o amor implacável de Deus. Então prepara o seu coração, nós vamos de fato ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 5, no versículo 3. Êxodo, capítulo 5, verso 3, assim diz a santa e poderosa e vivificadora palavra de Deus. Êxodo 5, verso 3. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Que palavra linda, não é verdade? Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, venha revelar a Tua palavra aos nossos corações. Pai, não permita que qualquer tipo de dúvida venha nos sondar, mas que, pela revelação da Tua palavra, Tu tragas convicção, para que então possamos descansar na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário, porque Ele nos levou a morrer no Seu corpo santo na cruz, nos libertando totalmente e absolutamente do nosso pecado. Ô meu Pai, venha revelar Cristo em nossos corações, que nesta oportunidade seja a oportunidade de muitos terem seus olhos abertos e virem a crer na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Meu Pai, cabe a nós pregar, mas quem faz a obra é Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. Nós entregamos diante de Ti este tempo, pedindo toda a habilitação para proclamar a Tua palavra, e abra os nossos ouvidos, meu Pai. Às vezes Satanás coloca tanta cera nos nossos ouvidos, mas Tu mesmo, pelo cotonete do Teu Espírito, venha desobstruir esses ouvidos cheios de cera do diabo, para que então a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração, e então fazer uma obra para a qual ela foi designada. Tua palavra, ela não voltará para Ti vazia, mas ela fará aquilo que Te apraz, e ela prosperará para aquilo para a qual ela foi designada. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Irmãos, que delícia, que lindo, que gostoso saber que o Deus dos Hebreus nos encontrou. Este amor de Deus que é implacável. E essa palavra aqui, implacável, ela significa impossível de ser contido. O amor de Deus não dá para conter este amor. Então, e por seu amor, ele é derramado. E não tem como aplacar o seu amor. Deus é amor, Ele não faz outra coisa a não ser nos amar. Por isso que quando Ele viu o sofrimento do povo Egito, ali dos hebreus lá no Egito, aquela aflição pela qual eles estavam passando, de repente, a palavra fala nesse texto básico que nós acabamos de ler, que o Deus dos Hebreus nos encontrou. E sempre será assim, meus amados. Nunca é nós indo buscar a Deus, mas é Deus vindo, nos encontrando no mais profundo lamaçal do nosso pecado. É onde nós estamos. Este mundo, a palavra fala que ele é trevas. Não tem luz nesse mundo. Então, você imagina que do ponto de vista humano, nós parecemos que está tudo bem neste mundo, mas a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo tem um imperador que é Satanás, o diabo. E muitas pessoas religiosas, que se dizem crentes, estão presas debaixo deste império das trevas. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele desceu no império das trevas e Ele nos transportou
do império das trevas, e todo império tem seu imperador, e o imperador das trevas é Satanás, o diabo. Jesus, ele fez um transporte do império das trevas, onde nós nos encontrávamos, e nos transportou pela cruz ao reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Amados, que lindo! O Deus dos Hebreus nos encontrou. Olha, se você de fato pôde crer nesta verdade, você foi encontrado pelo Senhor. Se você foi encontrado é porque você era um perdido. Ninguém pode ser encontrado pelo Deus de Israel, esse Deus de amor, se não se considerar uma pessoa perdida. Então, aqui é interessante que, quando diz que o Deus dos Hebreus nos encontrou, Moisés chegou ali para Faraó, dizendo: olha, o Deus dos Hebreus nos encontrou, agora deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto. Por que caminho de 3 dias? Irmãos, nós temos que atentar para os detalhes da palavra de Deus. Aqui, caminho de 3 dias, não foi por acaso que o Espírito Santo colocou esta palavra aqui, caminho de 3 dias, tem um significado. Então, o que significa caminho de 3 dias? Significa que está apontando para a obra da cruz. Porque o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito para ir para o deserto, caminho de 3 dias. E para oferecer uma festa ao Senhor, para celebrar e louvar e engrandecer o nome do Senhor no deserto. Mas caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias fala da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Aponta sempre para a cruz, porque o nosso pecado foi libertado, fomos libertos do nosso pecado na cruz em Cristo. Jesus nos atraiu naquela cruz, nos crucificou, nos fez morrer nele, nos sepultou, e ao 3º dia, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o período que Jesus morreu e ressuscitou foi 3 dias. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim um filho do homem estará 3 dias no seio da terra. Então, aqui, caminho de 3 dias, está apontando para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, onde nós também participamos da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição juntamente com Cristo. Então, o Deus dos Hebreus nos encontrou, e isso está apontando para a encarnação de Jesus Cristo, que o Verbo se fez carne. E por que ele se fez carne? Para nos alcançar, para, por causa do seu amor, trazer uma grande salvação para cada um de nós. Lembra daquele texto de Lucas, capítulo 2, versículos 9, de 9 a 11? Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 9 a 11, está escrito assim. Deixa eu fazer a leitura desses 3 versículos. A palavra de Deus diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha aqui, e eu trago para vocês boa nova de grande alegria, que será não só para um grupo de pessoas, mas para todo o povo. É que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Por isso que este Deus dos Hebreus, Deus se encarnou na pessoa de Cristo para vir nos buscar, para vir nos alcançar. Porque, irmãos, se ele não tivesse vindo nos buscar, vindo nos alcançar, nós nunca, jamais seríamos salvos. E por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11, a Bíblia vai dizer que não há ninguém que busque a Deus. A palavra fala assim, Romanos 3, versículo 10 e 11 diz assim: Como está escrito, não há justo nenhum sequer,
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, não há ninguém que busque a Deus. Mas como então nós estamos buscando ao Senhor? Porque Ele nos buscou em Cristo e Ele veio habitar dentro de nós. E através de nós, Ele está buscando pecadores. Por isso que nós estamos pregando a palavra de Deus. Quem sabe aí os teus olhos sejam abertos, as escamas dos teus olhos possam cair e você possa ter um deslumbre, um vislumbre daquilo que Cristo fez por você. Irmão, sabe por quê? Porque esta obra, ela é tão grandiosa, ela é tão grande que quando nós contamos aqui, muitas pessoas não creem, muitas pessoas não acreditam nesta grande obra. Lembra que o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 41, que diz assim: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. É uma obra tal. Essa palavra tal é aquela mesma palavra que aparece lá em João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, entenda que este amor implacável de Deus, este amor que é impossível de ser contido, então, este amor, ele é tão grande, ele é tão profundo, ele é tão infinito que não dá para nós definirmos o amor de Deus, porque Ele é amor. Então, Ele amou tanto o mundo que não dá para expressar essa palavra. Então, o evangelista João colocou, Ele amou de tal maneira. Aqui também, em Atos 13, 41, ele diz que Ele realiza em nossos dias obra tal, uma obra tão grande, mas tão grande, tão fascinante, tão inacreditável, que dificilmente alguém vai crer quando ela for contada. Então esta obra eu quero falar para vocês nesta oportunidade, e você abra o teu olho e considere isso que eu estou lhe dizendo, porque é verdade. Olha, se você creu ou não creu nesta palavra, nesta obra que Cristo realizou, isto vai definir onde você vai passar a eternidade. Se você crê que Cristo lhe atraiu na cruz, lhe crucificou, e lhe fez morrer, e lhe sepultou, e juntamente com ele lhe ressuscitou, se você creu nesta verdade, que está escrito na palavra de Deus, você é um filho de Deus, é uma nova criatura, foi liberto, é um autêntico israelita. Agora, se você não creu nesta obra tão grande, tão maravilhosa, você pode ser um crente, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um presbítero, pode participar da reunião de oração, pode ser um líder e um pregador das Escrituras Sagradas, porque sem esta obra de novo nascimento, e Jesus disse claramente para Nicodemos, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode, Nicodemos, ver o reino de Deus. E novo nascimento não é segundo o que a nossa religião prega e anuncia. Se a nossa religião não estiver pregando aquilo que a Bíblia diz, como que somos regenerados, nós iremos perecer no dia do juízo. Eu disse aqui algum tempo atrás que o juízo é segundo a verdade. E Tiago vai dizer que no dia do juízo é sem misericórdia. Ah, mas eu ouvi alguém dizer o seguinte, mas Deus é amor, Ele vai receber a todos. Não vai. Ele vai receber a todos aqueles que creram naquela obra consumada da cruz do Calvário. Jesus não tem compromisso com a nossa religião, meus irmãos. Não tem compromisso com as doutrinas das nossas templos denominacionais, com a nossa religião. Ele não tem compromisso com nenhum tipo de denominação. Porque às vezes a pessoa ama a denominação, às vezes ama o pastor, mas não ama o Senhor. E são malditas. Queridos, temos que olhar para as Escrituras Sagradas, ficar com a verdade, ainda que a verdade venha doer, nos machucar. A palavra fala que Ele é quem faz a ferida, mas Ele sara, Ele cura, definitivamente. Então, amados, eu sei que crer nessa verdade é algo que
se não for por revelação, se o Espírito Santo de Deus não revelar, a gente sempre vai ficar iludido com religião, com regras, com mandamentos, com doutrinas, obedecendo aí mais aos homens do que ao Senhor. Mas então, se você ainda não teve essa experiência de novo nascimento, clame a misericórdia do Pai. Vou lhe dar uma dica. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Revela esta graça ao meu coração para que eu possa crer em meu novo nascimento em Cristo. A nossa maior dificuldade, meus amados, é crer na palavra de Deus. Então, Deus dos Hebreus nos encontrou. Eu quero dizer algo muito importante. Todas as vezes que o Senhor nos encontra, são encontros transformadores. Todas as vezes que somos encontrados, quando temos um encontro com o Senhor, esses encontros são para nós encontros transformadores. Eu vou citar para vocês aqui um exemplo de um encontro transformador entre Jesus, talvez um homem muito pecador, uma escória da sociedade, mas quando Jesus teve um encontro com aquele homem, estou falando daquele ladrão da cruz, lembra? Teve 2 ladrões ali que foram crucificados, um ao lado de Cristo e outro, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus, a cruz de Cristo estava no meio. Então ali foi um encontro transformador. Todas as vezes que Jesus nos encontra, é um encontro transformador. Você se lembra da história lá em Lucas, no capítulo 23, dos versos 39 até o 43, que diz assim. A gente vai ler e vamos comentar. Diz assim a palavra: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que encontro transformador. Saiba de uma coisa: todas as vezes que nos encontramos com o Senhor, os nossos encontros são encontros transformadores. Esse homem, bandido, ladrão, assassino, estuprador, ele reconheceu ali naquela cruz que ele estava ali perecendo, porque os seus atos de justiça o levou a isso. Mas ele repreendeu o seu colega dizendo: olha, mas este Jesus, que mal ele fez? Que mal ele fez? E aí ele virou para Jesus e disse o seguinte: Jesus, que oração linda, né? Jesus, a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ah, meus irmãos, que oração linda. O nome Jesus significa Jeová, Jesus, Sus, salvação. Jesus e a salvação. Eu sou a salvação. Jesus, que oração linda. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que encontro transformador. Quando nós, de fato, reconhecemos quem nós somos. Pecadores por natureza. Somos uns malacafentos. Somos uns nervosos, umas nervosas, uns irritados. Pessoas implicantes, uma natureza de cobra, cascavel, jararaca. Na nossa veia sanguínea corre veneno do mais terrível, capaz de matar pessoas com o poder do veneno que sai da nossa língua maldita. Mas Cristo veio para trocar essa natureza de cobra com que todos nós nascemos e foi lá na cruz. Por isso que é importante nós crermos em nossa morte com Cristo. Porque se não for desta maneira, meus irmãos, a nossa naturezinha de cobra nunca vai ser trocada. Vamos ficar aí, indo para as reuniões, mas sem um coração trocado. Se sentindo muito bem,
nas reuniões. Aliás, onde a palavra de Deus é pregada, ninguém se sente bem, não. Eu sei que às vezes tem muita gente aí bravo e brava, irritado com essas mensagens que são um pouco duras, mas curam, porque eu preciso de falar para você a verdade, para que então os seus olhos sejam abertos e você possa vir a crer naquela bendita obra que Cristo realizou lá naquela cruz em nosso benefício. Irmãos, nós temos que agradecer muito ao Senhor, porque Ele veio ao nosso encontro. E de fato Ele nos encontrou numa condição terrível de pecado e maldade. Agora, quando nós levantamos a questão de pecado, soa uma repugnância em nosso coração. Por quê? Porque nós, sem Cristo, nós éramos podres. E hoje nós somos santos no Senhor, porque o santo veio habitar dentro de nós. Quando nós olhamos para trás, nós temos um sentimento de aversão e nojo de nós mesmos. Pelo menos, esse deve ser o verdadeiro sentimento de uma pessoa regenerada. Você já teve nojo de você? Queridos, quando você olhar para trás, se você não tiver nojo do seu passado antes de Cristo, sei lá se você de fato ganhou a experiência. Porque quanto mais Cristo é formado em nós, mais Ele nos torna santos. E santidade é um processo, né? E sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12:14, tão claro lá. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós conhecemos o Senhor e vamos conhecendo o Senhor, quando nós cremos nele, devemos continuar crendo, para que então Cristo, o caráter dele, seja formado em nós. A gente vai lembrar dos nossos feitos do passado, que não foram os bons, embora nós naquela época achássemos que eram bons, mas eram atos que hoje eu sinto vergonha. Por isso que aquele texto de Ezequiel, capítulo 36, 31, a Bíblia diz assim, olha só, Ezequiel 36, verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, nós somos tão nojentos. O pecado, ele é tão podre, tão degenerativo, que quando nós conhecemos o Senhor e cremos que fomos mortos com Cristo, quando a gente olha para trás, para o nosso passado, nós temos que ter nojo. Eu, pelo menos, tenho este sentimento de nojo por causa das minhas iniquidades que foram colocadas ali no corpo santo de Cristo. E Ele crucificou esta nojeira, esta porcaria, me fez morrer, porque não existe outra maneira de regenerar o homem, enquanto este homem, esta velha criatura, não crê na sua inclusão no corpo de Cristo. Estão compreendendo? Sem a morte do velho homem, não pode haver um cristianismo verdadeiro, autêntico, real. Temos que proclamar essa verdade em alto e bom som, para que os pecadores religiosos, crentes enganados, tenham seus olhos abertos para crer nesta verdade totalmente, absolutamente, e reter a palavra no coração de que lá naquela cruz, o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Somente aqueles que estão mortos com Cristo estão justificados do pecado. Se você não crê nessa verdade, você é um crente iludido, perdido, que está aí num caminho que para você parece direito, mas no final é caminhos de morte. Então, muito cuidado, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, peça ao Espírito Santo que lhe dê a graça para crer no seu novo nascimento em Cristo, que você morreu e ressuscitou. Senão, meu amigo, você vai passar a eternidade banido da presença de Deus. Você vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu não estou metendo medo em você não, porque o amor de Deus, ele veio revelar a pessoa de Cristo em nós e aquela obra consumada. Deus, Romanos 5:8, fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então não é por dor, não é por medo, não é por camisa de força. É se você quiser. Se você não quiser, paciência. Você vai para o inferno com as suas próprias pernas, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Ele veio em Cristo salvar toda a humanidade. E toda a humanidade já foi salva. Agora a humanidade tem que crer que foi salva, porque a obra já foi realizada. Jesus já consumou uma obra de salvação. Eu sei que nesta palavra são poucos os que irão crer. Jesus disse lá em Lucas 12:32, não temas, pequenino rebanho, porque ao Pai aprove dar para vocês o seu reino. Mas é um pequenino rebanho. Pequenino rebanho. Queridos, em nosso estado caído, o amante das nossas almas nos perseguiu. O seu amor, ele nunca cessou por mim e por você, mesmo com nossa rebeldia. De fato, Deus, ele viu a nossa rebeldia antes que tivéssemos nascido. E isso não o impediu de nos escolher em Cristo para sermos ser o seu povo. Então nós podemos responder uma pergunta pertinente. De onde o Senhor tomou a sua igreja, a sua noiva? Ele tomou a sua noiva de dentro do seu Filho Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Está escrito lá em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Olha que texto lindo, meus irmãos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então a nossa predestinação é para ele. Ele nos predestinou, conforme diz Romanos 8:29, para sermos conforme a sua própria imagem. Mas Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Para sermos crentes? Não. Para sermos, a Bíblia diz aqui, para sermos santos e sem nenhuma culpa perante ele. E em amor nos predestinou para ele mesmo. Este é um Deus maravilhoso. Queridos, eu gostaria de lhes pedir que pensasse aí no dia mais terrível que vocês já viveram. Em um dia em que vocês fizeram algo desprezível e pelo qual vocês se arrependem até hoje. Mas pode sossegar o seu coração com um fato maravilhoso. Seu Pai Celestial viu aquele dia quando Ele escolheu você em seu Filho antes dos tempos. Deus nos viu vivendo o nosso momento mais lamentável naquele dia atemporal, quando nos escolheu em Cristo para sermos parte da sua tão amada noiva, a sua igreja. Que Senhor maravilhoso, meus irmãos. Se isso não forem boas novas, então eu não sei o que é. Lembra lá de Provérbios 25, verso 25? Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. As boas novas vindas veio do alto, de um país remoto. Remoto aqui é distante do espaço, ou no tempo muito longe, muito distante. Então, como água fria, nós estávamos tão sedentos. Água fria para o sedento. Tais são as boas novas vindas de um país remoto. E este país, meus irmãos, é o céu. Lá em Filipenses 3, versículo 3, verso 9, se eu não me engano, 3, verso 19, fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que vai vir nos buscar. Irmãos, isso é tão maravilhoso, é tão glorioso, saber que a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É para lá que nós vamos. Mas para isso temos que crer. É a nossa crucificação juntamente com ele. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é um perseguidor implacável. E ele ainda está atrás de nós, apesar da sua infidelidade. Este Deus de coração partido continua a buscar o homem. E ele nos amou.
Ele nos amou tanto. E o seu amor pelo seu povo é um amor determinado. Lembra lá de Deuteronômio, capítulo 7, os versículos 7 e 8, lá está escrito assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Não é por aquilo que nós fazemos, Ele não veio buscar pessoas especiais, não. Deus é amor, e Ele amou a todos incondicionalmente. Da mesma maneira como Ele me amou, também lhe amou. Agora, você não pode rejeitar este amor. Eu quis esse amor, eu quis ser amado pelo Pai. Eu quis ser amado. Por favor, queridos, tenham isso em mente. O amor de Cristo é um amor eterno. O amor de Cristo é imutável. E o amor de Cristo é um amor frutífero. Essas três qualificações do amor de Cristo fazem-nos extremamente iminente e desejável. Queria que você parasse e pensasse por um momento em quantos milhões de pecados em cada um dos eleitos esse amor de Cristo cobriu. Pecados suficientes que daria para condenar todo mundo. Agora, esse amor, ele vem até nós e remove montanhas de descrença, de pecados. Considere aí a conversa de qualquer filho de Deus. Considere a estrutura aí do seu coração. Veja as muitas manchas e marcas, as contaminações, as enfermidades com as quais a sua vida é manchada, e diga-me se o seu amor, que suporta tudo isso, não é para ser admirado. E isso não acontece a milhares de pessoas todos os dias? Fontes da graça. Ah, meus irmãos, essas fontes da graça purificando, perdoando, revigorando e assistindo, flui todos os dias dele para cada um de nós. Jesus é o nosso amado. Por isso que aquele texto tão lindo de 1 Pedro 4:8 vai dizer assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor não encobre, o amor cobre multidão de pecados. Esta é a superabundante graça. Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma graça transbordante. Por isso que eu e você, que cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição, juntamente com Ele, precisamos permanecer em seu amor. Por quê? Porque o amor de Cristo é imutável, não muda. Nosso amor é como nós. Agora as nossas afeições são como nós. Agora o amor de Cristo é como Cristo, não muda. Eu e você, nós amamos um dia uma pessoa e o odiamos no dia seguinte. A pessoa muda e nós mudamos também. Agora, hoje, uma pessoa é a nossa mão direita, nosso olho direito, mas no próximo dia, nós cortamos a nossa mão direita ou arrancamos o nosso olho direito. Mas Jesus Cristo não muda. E assim é o seu amor. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, 10 e 12, que diz assim: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Viu aqui nesse texto que há muitas mudanças, mas Cristo não muda. Jesus Cristo, Hebreus 13:8, diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O que Jesus Cristo é? Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é poder, Ele é glorioso, é o Senhor da glória. Talvez você que está me ouvindo esteja pensando o seguinte: mas e se eu pecar contra Ele? A realidade, meu querido e amado ouvinte, é que seu pecado nunca vai mudar o amor que Cristo sente por você, nem 1 milímetro. O amor de Cristo não é alterado de modo algum. Deixa eu colocar em outras palavras. Quando você pecar, corra para o Senhor e não dele. Deixe-me lembrá-lo de que Ele viu os seus erros antes que você os tivesse cometido. Os teus erros não é surpresa para Ele, amado. E também os seus erros não impedem, ou não impediram, o Senhor de escolher você, antes mesmo que você tivesse sido concebido no útero de sua mãe. Veja o que Ele fez na cruz quando lhe atraiu a si.
Ele nos crucificou, ele nos fez morrer com uma finalidade, para que o pecado não nos dominasse mais, pois estamos mortos para ele. Romanos 6,14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amados, que coisa linda! O pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele venceu o pecado. Ele matou o pecado que habitava dentro de mim, me crucificando juntamente com Cristo. Esta é a verdade, tem que ser proclamada. Isto é evangelho. O evangelho que traz libertação. Hoje se prega no evangelho da maldita teologia da prosperidade, que não traz libertação para ninguém. É assim? Amados, então você pode esculpir aí numa pedra o seguinte: o amor do Senhor é dado a você incondicionalmente, e o grau de amor que você tem por ele não afeta o amor dele por você. Está entendendo? Agora, o que nós fazemos ou deixamos de fazer não afetam o amor divino. Deus o ama simplesmente porque ele o escolheu em seu filho, e ele ama seu filho de modo irrestrito. Ele o ama quando os outros escolheram não amá-lo. Ele o ama com amor eterno. É a sua natureza chamar aqueles que não são e fazê-los amados. Lembra de Romanos 9, 25 e 26? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Queridos, o que tem impedido eu e você de nos relacionarmos com Cristo? O que tem impedido? Nada. Amados, Jesus naquela cruz, ele destruiu tudo. Ele destruiu tudo. Em primeiro lugar, por meio da morte, Jesus destruiu tudo que ficaria em seu caminho para conquistar a mão da sua amada igreja, da sua amada noiva. Isto é, ele destruiu o pecado que iria separar a igreja dele eternamente. Ele destruiu na cruz a lei que iria sufocá-la sob uma montanha de servidão religiosa e uma pilha de condenação esmagadora. Ele destruiu o poder do mal que ansiava por tomar-lhe a vida. E Jesus destruiu o sistema do mundo que iria enganar o coração da igreja para se desviar dele. Ele destruiu a velha criação que iria desonrá-la e corrompê-la. Irmãos, mas o mais importante, Jesus destruiu a própria morte para garantir que o objeto de sua paixão nunca experimentasse o fim. Ô meu amado Salvador! E o Senhor Jesus se assegurou de que tinha removido tudo o que pudesse ferir a sua amada noiva antes que ela viesse a existir. Por essa razão, ele não podia permitir que ela aparecesse até que a morte fosse vencida. E Jesus havia esperado por séculos para ter uma igreja, para ter uma noiva, para ter uma companheira. Por isso garantiu que, uma vez que o romance tivesse início, nunca terminaria. Irmãos, quando Jesus, quando o nosso amado Salvador, a sua tão esperada noiva vem, ele já derrotara o último inimigo, para que a morte nunca pudesse separar dele. Lá na cruz, ele destruiu a morte, o diabo, ele destruiu tudo por amor, para que a igreja pudesse nascer sem nenhuma complicação. Hoje a gente vê tantos crentes complexos, por quê? Porque nunca nasceram de novo, estão presos, arapucados, aí engajados num sistema de religião. São membros da denominação, mas não membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Ah, meus irmãos, nós precisamos conhecer a obra maravilhosa e este amor implacável de Deus. O Senhor não é como eu e você não, mortais caídos. O seu amor, ele não está preso a nada que é visível. O amor compassivo de Deus por seu povo transcende o amor humano. E não há nada que diga ou faça para diminuir este amor. Por quê? Porque ele emana da sua divindade imaculada. E ele nos amou primeiro, quando éramos desagradáveis. E isso nunca mudou, meus irmãos. Nunca se esqueça que você é alguém a quem o Senhor tanto ama. Ele te ama, ele te entende, ele se importa com você. Ele trouxe você para perto dele. Sempre que se volta para ele, você é conduzido diante da face sorridente de um Deus cujo coração bate com uma bondade infalível.
e por amor a mim, e por amor a você, ele, Jesus, foi feito pecado. Em 2 Coríntios 5:21 a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos amigos, irmãos, isso faz aqui o quadro ser pintado de modo mais dramático. Os pecados do mundo passado, presente e futuro, foram colocados sobre Jesus. E ele se tornou o próprio pecado personificado. E ainda assim, o Pai o amou. Tudo isso para dizer que no momento em que você se sente mais indigno, é aí que você é mais bem-vindo. Para Deus, quanto pior, melhor. Em Isaías, capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz assim, Isaías 1:18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ah, meus irmãos, vinde depois e arrazoemos. Essa palavra arrazoar significa Deus dizendo, olha, vamos conversar. Apresenta aí uma causa perante o juiz. Ele é juiz de toda a terra, meus irmãos. E este juiz não tem nada contra nós quando cremos que morremos com Cristo. Por quê? O salário do pecado é a morte. Cabia sobre nós uma grande condenação. Mas Cristo morreu naquela cruz. Mas não só morreu, ele também levou o pecador a morrer juntamente com ele. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, morri. E se morri, eu vivo. Mas não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então eu morri com Cristo. Por isso que Romanos 6:7 diz assim, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Você morreu aonde? Com Cristo. Então se eu morri com Cristo, eu tinha tantos pecados, meus irmãos, eu não valia nada. Mas eu morri para o pecado, não há mais condenação. Em Romanos 8:1 a palavra fala assim, agora porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Deus me colocou em Cristo. E eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Confira aí na sua Bíblia. Amados, eu fico pensando como fica agora o Satanás, o acusador diante de Deus. É tarde demais para o diabo. Por quê? Porque Deus nos amou e nos agraciou de dentro de suas entranhas, da sua natureza misericordiosa. Que amor incomparável e imaculado, meus queridos ouvintes. Que profundidade inimaginável do amor de Cristo. Que amor inabalável, inequívoco. É com esse amor que o Senhor o ama. E no final, Jesus Cristo fará com que todos os joelhos se dobrem em um verdadeiro reconhecimento de seu senhorio. Mas há somente uma pessoa nesse universo que jamais fez com que Jesus se ajoelhasse. É a sua brilhante noiva. Porque ele a pediu em casamento. Então, você que me escuta, alegre-se. Alegre-se então, pois você foi escolhido graciosamente para ser parte da sua muito amada noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja de Cristo. Ah, meus irmãos, que amor implacável. Nosso Deus nos ama furiosamente, com um amor furioso. Ele é louco por nós. Então eu sei que existem muitas pessoas rejeitando o seu amor, rejeitando a sua palavra, rejeitando a sua graça. E é por isso que ele diz lá, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Olha, a minha oração é que Deus, por graça, abra seu entendimento e você possa crer neste amor implacável de Deus, que te amou tanto, com um amor tão grande, um amor tão profundo, que te libertou do império das trevas e lhe trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte foi feito pela cruz. Então creia na sua crucificação, juntamente com Cristo. Jesus não morreu sozinho. Lá na cruz, ele tratou do meu velho homem, do corpo do pecado, da minha natureza perversa. E por quê? Porque sem a troca de natureza, sem a substituição de vida, não pode haver santidade em nós.
ele não vai habitar onde habita o pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso ele fez lá naquela cruz. Agora, como que eu posso pensar diferente? Se ele veio a este mundo para tirar o meu pecado e não tirou, então eu não sou filho de Deus. Agora, quando eu creio que eu morri para o pecado, e hoje, infelizmente, tem muitos crentes lutando contra o pecado, querido, para de lutar contra o pecado. Você nunca vai vencê-lo. Para o pecado se morre. Jesus morreu, mas eu morri. Se eu morri, o pecado não tem domínio sobre um morto. Imagina se eu devo para você aqui alguns reais e você vai me cobrar. Chega lá, tem um caixão, estou morto. Você vai cobrar de quem? Não tem possibilidade. Eu estou morto. Então eu morri na cruz com Cristo, o salário do pecado é a morte, mas eu morri. Então o pecado não pode ter mais domínio sobre a minha vida. Porque hoje eu estou em Cristo. Eu estava em Adão, em pecado. Mas Deus me colocou em Cristo e me crucificou. E lá eu perdi a velha vida adâmica. E ganhei pela ressurreição a vida de Cristo. Por isso que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito, Pai, venha trazer revelação, trazer entendimento para aqueles corações que alimentam dúvidas em suas mentes. Ô meu Pai, faça esta obra. Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra tem poder de regenerar, de restaurar, de renovar todas as coisas, e que hoje os crentes precisam é desta renovação, é de renascer em Cristo, é de nascer de novo. Tem misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos e amados ouvintes, tenham todos vocês um ótimo dia. Amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos a partir das 8 horas para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. Todos os programas estão sendo gravados. Se alguma mensagem tocou seu coração, você pode ligar para nós e pedir a mensagem. Nós vamos te dar o CD gratuitamente, sem nenhum custo. Só você tem que vir buscar, ok? Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em
escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.